Relacionamento entre vizinhos. Você já parou para pensar que você também faz parte dessa vizinhança? Você já parou para pensar que as pessoas também percebem as suas atitudes? Será que a gente realmente está sendo um bom vizinho? Ou queremos que as pessoas sejam bons vizinhos a partir das nossas atitudes? Vamos ver isso nesse episódio de hoje. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Condolike. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês e o prestígio que tem com o nosso canal. E pedir também que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem as notificações ativas, clicando no sininho lá para que você possa receber toda semana os vídeos que nós postaremos aqui relacionados ao condomínio de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Jaqueline, bacharel em Direito, e também funcionária da administradora Fênix, gerente da administradora, né, e outros títulos mais, né, Jaqueline? Eu vou deixar você se apresentar. E também a Maria José, que está aqui, síndica profissional, síndica orgânica também, já reeleita não sei quantas vezes, já tem... Quarto mandato, né, e no mesmo condomínio. Isso é um sucesso garantido para um síndico, né? Vou deixar você se apresentar. É uma honra estar presente, né, aqui. É desafiador, né? Porque a gente faz isso todos os dias, mas quando é algo que vai atingir milhares e milhares de pessoas aí, a gente dá um friozinho na barriga, mas vai dar certo. Vai dar certo. Maria José, se presente aí para nós. Meu nome é Maria José, né? Sou síndica profissional. Trabalho no condomínio há 6 anos, né? Estou no meu 4º mandato. Gosto muito do que eu faço com prazer mesmo. E, assim, eu agradeço muito a participação, né? Do convite para estar participando aí do podcast com vocês. A Fênix tem sido uma parceira nossa lá do nosso condomínio. E estamos aí para agregar, para aprender, para trabalharmos juntos mesmo. E, se Deus quiser, esse podcast vai ser um sucesso. Com certeza. Já tem pessoas de sucesso aqui, né? Então vai ser de sucesso. Bom, o nosso tema aqui é relacionamento entre vizinhos hoje. É um tema bastante conhecido entre a gente do nosso ramo de condomínio. E os relacionamentos, eles... eu estava num podcast anterior falando com o Heulenberg e a gente estava falando sobre a saúde mental dos condomínios também, nos condomínios, né? Bom, gostaria então de começar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre a relação entre os vizinhos. E até, Jaqueline, vou estender essa primeira pergunta para você. Como podemos garantir que todos sejam tratados da mesma forma, respeitando o condomínio e também os moradores, mesmo quando há briga sobre coisas como barulho nas áreas comuns? O que a gente pode garantir que todos sejam tratados da mesma forma? Esse de fato, é o nosso maior desafio, né? Porque no direito a gente aprende muito em tratar os iguais na conformidade das suas desigualdades, né? E como a gente trabalha com muitas pessoas, com várias classes sociais, né? Pessoas com etnias diferentes, pessoas com culturas diferentes. E o que cabe a nós, né? Como gestores, administradores, síndicos, o que cabe a nós, né? Existe uma regra, né? Uma norma para que seja seguida, e isso, de fato, ela tem que ser igual para todos, né? Mas que tenhamos bom senso na aplicação das penalidades, né? Ou até mesmo nas tratativas, porque antes de pensar-se em penalidades, é importante a gente tratar do problema de forma amigável, né? Eu acho que a maioria dos síndicos pensam assim também, né? Que a gente precisa mesmo tentar uma medida de solucionar aquele problema antes que se torne, de fato, um problema, né? Nem sempre é possível, né? Nem sempre com certeza, na maioria das vezes, a gente precisa ser mais energéticos, né? Mas
eu acho que, resumindo, né, o caminho é o bom senso sempre, né? Agindo com a legalidade, mas sendo flexíveis no sentido de que aquele problema, ele precisa, o resultado final dele é ter uma solução, né? Então, a gente precisa tentar tratar isso de forma humana, né, de acordo com o que é possível fazer sem ser... Tipo um ditador, né? Sem ser muito... Xerife ditador, do local. né? exatamente, é isso mesmo. Vocês resumiram bem. E aí, Maria José, como é que a gente pode fazer para poder garantir que todos sejam tratados da mesma forma lá? Você como síndica, nesses aí 6 anos lá de atuação. Eu penso igual a Jaqueline também, né? Eu acho que a melhor forma é a comunicação. Eu gosto muito de ouvir as duas partes, saber o que realmente está acontecendo, tentar conciliar as duas partes para que a gente não chegue às vias do fato, porque acaba que torna um problema assim que é desagradável. Você tem um vizinho que não fala com o outro, acaba ficando uma coisa muito chata. E ali eu costumo falar que o condomínio, a gente é uma família. A gente sabe que toda família tem brigas, né? Tem discussões, cada um pensa de um jeito, mas a família tem que ser unida. Então, a minha vontade, assim, e o que eu procuro fazer é isso. Vamos conversar, eu faço uma reunião com um, faço separado, depois chamo os dois juntos, né? Vamos ver o que a gente pode estar fazendo, aonde você está errando, o que está te incomodando. E aí, quando a gente tenta fazer isso aí, é mais fácil, porque você multar, para um síndico multar, chegar a fazer uma multa para um morador, é muito desgastante. Porque ninguém está errado. Se você multa, aí o que fez o barulho? Mas eu não fiz o barulho. E aí vai ficando aquela coisa muito pesada mesmo, o clima fica pesado entre o morador. Então, eu procuro amenizar o máximo possível para essa questão não chegar à via de fatos. Aí, quando não tem mesmo jeito, assim, a gente vê que a questão do barulho, a pessoa não fez nada para tentar solucionar o problema, aí sim a gente entra com a notificação e multa. Mas, na maioria das vezes, eu tenho conseguido solucionar esses problemas da melhor forma possível. E tem gente que ainda critica, né? Tem gente que ainda critica e fala, não, você tem que multar, você tem que... Sim, né? sim, você é mole, você... seu coração não pede para você multar, você está deixando fazer o que quiser. Isso. Ou, às vezes, fala também assim, você tem preferência de morador. Mas não é isso. É porque tem moradores que eles são mais fáceis de você chegar e eles ouvirem e aceitar a sua opinião e tentar a mudança. Aí tem outros que já é mais resistente, mas a gente ouve isso sim. E eu percebo também, Maria José, que as pessoas confundem muito essa questão do poder, né, do síndico ter o poder de notificar, de multar, enfim. E acaba utilizando isso como uma certa judicialização de tudo. Tipo, tudo tem que multar, tudo tem que notificar e uma conversa nunca vai resolver em nada. Essa é a percepção que a gente tem, que muitas vezes os moradores pensam isso, né? E você, Jaqueline, o que você pensa desse formato aí? A gente conversando aqui, eu estou lembrando uma situação, né, que até aconteceu com a gente aqui num condomínio essa semana, coisa nova. Uma moradora adentrou no condomínio, né, não se certificou que o portão ficou aberto e, infelizmente, né, o humilhante entrou e acabou furtando uma sacola com 22 pares de sapato de uma moradora que estava dentro do carro dela e o veículo estava destrancado, né? E aí, nossa, moradora em questão aqui deixou o portão aberto, é uma senhora com problema de saúde, e de outro lado tinha a moradora que foi furtada. Esse sapato era para revenda, né? Então ela teve um prejuízo financeiro. E assim, ficou uma situação desgastante. No primeiro momento, como sempre, quiseram imputar a responsabilidade para o condomínio. Sempre. Aí lá vai a gente mostrar, não, essa responsabilidade não é do condomínio, aqui na convenção está assim, na legislação está assim, tal. Sanada essa parte, ainda estávamos com problema. A gente tinha ainda a questão do furto para resolver, né? Olhamos imagens várias vezes, olhamos e certificamos que, de fato, houve, né, uma negligência da moradora que deixou o portão aberto.
Conversei com a moradora que foi furtada, falei assim, olha, agora a gente precisa, eu preciso de uma nota fiscal dos seus produtos, eu preciso de custo, porque o objetivo aqui não é a senhora ter lucro, né? A gente não, é só não ter prejuízo, né? É só não ter prejuízo, o boletim de ocorrência e as imagens do sapato, se possível for. Conseguimos todos esses documentos e fui conversar com a senhora. Falei assim, olha, fiquei com bastante pena, confesso. Fiquei com bastante pena. Falei assim, olha, mas a gente precisa pagar, porque para resolver, né, tal. E ela, com muita dificuldade, ela falou assim, olha, eu vou passar um cartão, vou dividir em 10 vezes. E pagou, né, a moradora. E assim, eu fiquei muito satisfeita, por quê? Porque no final das contas, a gente conseguiu ajudar ambas, né? A moradora que deixou o portão aberto, a gente conseguiu ajudar ela com um parcelamento maior, né? Uma condição de pagamento melhor. E a que foi furtada, a gente resolveu a questão do prejuízo dela. E acabou vendendo uns 22 pares de uma vez só, né? Acaba que não foi uma venda porque uma foi venda o valor forçada, do custo. Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto, nesse caso, eu não apliquei multa para a moradora que deixou o portão aberto, porque eu acho que a pena dela já foi ter que pagar pelos sapatos, né? Isso. E eu fiquei super satisfeita, o síndico também ficou super satisfeito, que a gente resolveu a questão olhando ambos os lados, que afinal as duas eram condôminas, né? Isso, aproveitando ainda, depois eu vou voltar a Maria José, o gancho, Jaqueline, de olhar, muitas vezes, falando agora de qualquer administradora, na verdade, não só da Fênix, qualquer administradora, ela tem o papel de intermediar. E quando os síndicos ou até mesmo os moradores não entendem qual é esse papel, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, qual é a dificuldade das administradoras em fazer com que tanto os condôminos quanto os síndicos eles entendam que o papel intermediador das administradoras são importantes. O que acontece? Muitas das vezes, o síndico ele também se torna um conjunto ali junto com os moradores. Ele faz parte do convívio dos moradores. Faz parte do corpo, Ele né? faz parte do corpo, isso mesmo. E o que eu percebo? Na maioria das vezes, eles nos acionam para intermediar isso, ajudar, né, auxiliar nessa intermediação, porque nós, de uma certa forma, somos uma figura neutra. A gente consegue, a gente não convive com o fulano, com o ciclano, a gente está vendo o fato em si. E como a gente também somos o detentor de vários conhecimentos em várias áreas, né? Não só jurídica, área administrativa, a gente tem uma noção ali contábil, o administrador ele tem que ter uma noção geral de tudo, né? Então, acaba que para nós é mais fácil do que para o síndico, às vezes, intermediar de uma maneira neutra. Então, eu acredito que não é por falta de competência do síndico, não é por falta de conhecimento do síndico que eles nos acionam para intermediar. Tem que ter, sim, uma boa disposição da administradora fazer isso, porque não é uma tarefa fácil, porque você, como figura neutra, você tem essa facilidade de avaliar o caso concreto. Mas, por outro lado, a chance de você também ter uma indisposição também, ela é grande, porque numa questão, num conflito ali, um vai ficar chateado, um vai sair daqui descontente, e isso pode refletir na imagem da administradora. Então, mas isso é um risco do negócio, eu acredito que isso é normal mesmo. Cabe a nós mesmo fazer isso de forma profissional para que isso funcione, né? Isso mesmo. E as pessoas, vamos supor, se a pessoa não tivesse a nota fiscal dos calçados, seria uma negativa para ela e talvez ela não, né? Exatamente. Ali não ser ressarcida, né? Ela ia endemoniar a administradora. Isso. Exatamente. Maria José, um fato muito curioso que me chama a atenção nessa relação entre vizinhos. Eu vou buscar nossas origens lá da roça. Ainda mais um mineiro, né? Me lembrou um queijo com café. Faltou só o queijinho. Lá na roça, falando até do queijo, da farinha, o que acontecia antigamente? A gente percebia muito que, até não só isso foi trazido com o tempo também para os bairros, porque eu lembro disso.
quando mudava um vizinho novo, a minha mãe, por exemplo, fazia bolo, levava um pedaço de bolo, fazia alguma coisa, levava para a pessoa. Não tinha aquela coisa, seja bem-vindo aqui, não, mas era uma forma de criar um laço entre os vizinhos, né? E a gente percebe que isso tem se perdido ao longo do tempo. E hoje, como você vê, e assim, qual seria a sua visão como síndica, o que poderia ser feito no condomínio para que resgatasse essa relação da política da boa vizinhança? Esse assunto é bem interessante mesmo, e eu gosto muito. Eu acho que os vizinhos, eles têm que ser amigos, eles têm que participar. Lá no condomínio, a gente tem a turminha, sabe, que gosta de juntar as panelas. E esse ano, no ano de 2023, eu fiz uma coisa diferenciada. A gente promoveu, para quem já conhece o condomínio, sabe que lá é bem arborizado, ele é tipo uma fazenda mesmo, né? Aí a gente fez a festa na roça. Todos os condôminos foram convidados, cada um levava um pratinho. Aí, um pratinho típico, assim, da roça mesmo, comida caseira, e a gente juntou as panelas no salão de festa. Foi um momento muito agradável. Tinha vizinha ali que não sabia nem o nome do vizinho do lado. E saíram dali todo mundo conversando, brincando. E a gente vai estar fazendo mais esse movimento para chamar os vizinhos para ficarem juntos, para ficar perto. Porque eu falo assim, Divino, o que acontece? O meu vizinho do lado é o meu parente mais próximo. Porque se acontecer alguma coisa de madrugada, às vezes eu estou sozinha. A gente tem casos lá de muitas pessoas que moram sozinhas, muitas senhoras que moram sozinhas, muitos idosos. E aí, o vizinho é que tem que socorrer, né? Então, eu falo, gente, a gente tem que ter essa ligação um com o outro. E essa festa na roça, que nós fizemos lá, foi, assim, muito legal. Os moradores amaram, ficaram assim, não, a gente quer fazer de novo, então a gente vai estar fazendo sempre um movimento onde os vizinhos podem estar encontrando um com o outro, conhecendo, trocando experiência, né? Eu acho que é bem legal isso aí, eu gosto dessa parte. E a gente acaba vendo muito pouco, né, Maria José? Muito pouco. Porque, assim, a gente está no meio, é raridade ter um evento social no condomínio que traga para todo mundo essa finalidade de se relacionar. Isso, de união mesmo, né? Porque hoje em dia é muito corrido, a vida é muito corrida. As pessoas chegam, dormem, saem e a rotina é essa. Então, às vezes, você não vê o seu vizinho mesmo do mesmo prédio, você não vê, você não tem contato com ele. E, assim, acho que é muito legal. A gente está com outra coisa lá no condomínio também. Nós temos um amigo lá, um morador, e ele é lutador de jiu-jitsu. E ele me procurou e resolveu dar aula de jiu-jitsu para as crianças do condomínio. É de graça, não cobra nada. Então, assim, as mães descem, levam as crianças, ele dá aula, participa ali, conversa com as outras mães que estão lá. Tem sido um movimento muito bacana também, que está fazendo com que os moradores se unam. E até as mães, né, enquanto aguardam os filhos fazer a aula, acaba se interagindo ali entre elas. Aí né? a gente está procurando já também um outro movimento direcionado para as mães. No mesmo horário que as crianças estão ali fazendo o jiu-jitsu, as mães vão fazer alguma outra coisa. Eu vou te falar, o tal do pai não vale nada mesmo, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Os pais é só juntarem e descer para a quadra para jogar futebol. Ou fazer um churrasco, né? Ou fazer um churrasco. E eu acho isso tão interessante, porque isso, de um certo modo, ele contribui também nas decisões em assembleia. Porque se a comunidade ela tiver entrosada e ela tiver com aquele espírito de coletividade, quando a gente chamar uma assembleia para aprovar uma benfeitoria, ou precisar explicar um reajuste de uma cota, ou qualquer outro tipo de demanda de um condomínio, isso vai ajudar, o entrosamento dos moradores vai ajudar no resultado final daquela assembleia, porque todo mundo... quórum, né, que a gente precisa, né? Porque o espírito vai estar de coletividade. É verdade, você falou uma coisa muito interessante mesmo. Eu nunca tinha pensado por esse ponto esse de lado, vista, né? não. É bem interessante mesmo. E, assim, a partir dos moradores... que a gente também tem que... Não pode... Quando a gente fala de comunidade, de condomínio, a gente também não pode deixar de falar de regras.
Porque onde tem muita gente, precisa ter regras. Porque senão a gente acaba perdendo a rédea ali do negócio. E quando essas regras acabam interferindo na relação? Porque tem muita gente que entende a regra como algo benéfico, né, para a sociedade condominial, e tem gente que acha que é uma imposição, que é uma ditadura, que é um cerceamento da sua liberdade privativa ali da unidade. Né? E como a gente tem, igual a Jaqueline falou que é importante, mas, Maria José, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que as regras elas possam ajudar no relacionamento entre os vizinhos? Falou em regra e já pega pesado, né? Porque ninguém, assim, a maioria do pessoal não gosta de cumprir regras. Eu costumo falar assim, gente, o condomínio, a gente aquele pedacinho ali é seu, dentro da sua unidade é sua, mas a área externa, a área comum, não é nossa. Então, o meu limite eu tenho que ter um limite para o do outro começar, o meu tem que ter um fim para o do outro começar. E quando se fala em regras, as pessoas costumam achar que o condomínio em si todo é dele. E às vezes até que o síndico criou as regras. Né? Exatamente. Isso não existe. O que eu tenho procurado fazer também lá no condomínio? Eu acho que, antes de qualquer morador entrar no condomínio, ele tinha que decorar o regimento interno. Eu acho que tinha que ser isso, tinha que ser obrigatório. Todos deveriam conhecer o regimento interno de cabeça para baixo. Mas isso não acontece. A gente sabe que, acho que mais de 90% dos condôminos não leem o regimento interno. E aí, quando você vai aplicar uma norma, uma notificação, uma multa, mas eu não sabia disso, mas o regimento está lá, né? E aí fica meio complicado, porque você acaba sendo um síndico ruim, né? O síndico que... Ou se você faz, você é ruim. Se você não faz, você é mole. Então, a gente fica assim numa balança que é bem difícil de seguir. Mas eu tenho procurado fazer assim, no grupo de WhatsApp, né? A gente tem um grupo grande, onde eu participo, respondo as coisas, estou sempre ativo. Eu procuro, assim, quando a gente tem um tema, que naquela semana foi um certo problema, eu vou lá no regimento, copio o regimento e jogo no grupo. Gente, lê aí, vê o que está falando a regra. E isso tem melhorado. Assim, o condomínio, de 6 anos para cá, ele mudou muito. A gente não tem tantos problemas. É um condomínio até tranquilo. Amadurecido, né? Amadurecido. A própria polícia militar, que a gente tem aquela vigilância lá com a polícia militar, eles falam, Maria, que não tem ocorrência. O seu condomínio é um condomínio onde não dá trabalho para a gente. Por quê? Porque a gente procura conversar com o condômino. Porque eu acho que nem tudo é ferro e fogo. Hoje em dia, nós estamos passando por um momento onde uma multa é pesado para o morador pagar. Então, assim, tudo que eu puder, como síndica, estar fazendo para o morador entrar nas regras sem precisar de estar mexendo no bolso dele, eu faço. Mas é bem difícil, é bem complicado. Porque, normalmente, ninguém gosta de seguir regras. Jaqueline. E também tem outra questão. Quando acaba sendo, igual a Maria José falou, porque a gente também conhece o trabalho dela já tem algum tempo, então a gente sabe que o trabalho dela é um trabalho mais humanizado, é um trabalho mais voltado para o tete-a-tete ali, de conversa com o morador. Então, acaba que o condomínio ele adquire uma certa personalidade do síndico que administra ele. E quando você, como administradora, né, você sabe que existe síndicos e síndicos. E tem síndicos que acham que tudo é na base da notificação e na multa. A gente já teve muitos síndicos assim. Né? E o que você fala assim, sobre o efeito disso nos relacionamentos entre os vizinhos a partir desse perfil do síndico? Como o Divino falou, já tivemos experiências com síndicos assim, né? Que era totalmente a pé da letra, notificação, multa, e isso ia dobrando até o limite máximo da lei. E ficava aquela coisa assim, surtir efeito? Não sei te falar, mas uma coisa eu sei te falar. As pessoas perdem aquela identidade. Nossa, isso aqui é o meu lar, isso aqui é meu aconchego. Porque chega num ponto que é tão burocrático, que é tanta, assim, automatizado,
que as pessoas elas perdem também aquela liberdade de utilizar o espaço, né? Então, como eu falei, né, quando eu estava explicando sobre a questão da vizinhança, eu acredito que tem que ter um bom senso, sabe? A gente tem que ter bom senso, a gente não pode deixar de aplicar, né, as regras no condomínio, até mesmo porque o síndico ele não é pai e mãe de ninguém, ele precisa aplicar lá, mas ele também não pode fazer com que o condomínio se torne uma empresa, né? Ele é uma moradia, ele é munido tem um CNPJ, ele tem as suas responsabilidades, eles são munidos de deveres, né? Mas ainda se trata do lar das pessoas. Tá falando nesse assunto, eu lembrei de um caso lá no condomínio. E também a gente tem condôminos e condôminos, né? Você vai convivendo com o condômino, você vai conhecendo a personalidade dele, o que incomoda ele. E eu já tive casos assim de pessoas terem que mudar várias vezes porque o vizinho de baixo encrencava com todo mundo. E aí, um dia, a vizinha chegou para mim e falou assim, Maria, eu vou mudar, porque eu não tenho liberdade dentro da minha casa. Eu não sei como andar dentro da minha casa, porque tudo incomoda a vizinha. Então, assim, eu acho que quando a pessoa fala isso dói, porque o seu lar é o seu cantinho, é o seu lugar de descanso, é seu refúgio. E aí você não tem liberdade de andar. Ela falou, eu não sei que horas que eu lavo uma vasilha, porque a vizinha reclama. Então, acho que a gente tem que pesar, sabe? Ver até que ponto essas reclamações procedem e até que ponto o outro está realmente fazendo barulho. Isso. E até é interessante também a gente parar para pensar um pouco, né? Que existem realmente pessoas que perturbam mesmo, isso é fato, né? E a gente não nega. Mas também existem pessoas que têm uma perceptividade muito elevada em relação a barulhos, acha que tudo é incômodo, que tudo é barulho, que tudo... até a gente fala muito no nosso meio que existe a diferença entre poluição sonora e perturbação do sossego. Isso. Né? São características diferentes, porque você não pode evitar, por exemplo, que o avião passe todo dia em cima do seu condomínio e faça barulho de avião. É verdade. Né? É uma poluição sonora. Isso. Uma obra que está do lado é uma poluição sonora. Então, não dá para a gente... Mas tem pessoas que têm uma perceptividade tão aguçada que acaba exagerando na forma como quer ser tratada, como quer... Tem gente que não pode fazer nenhum barulho de nada que já está subindo nas tamancas, né? E isso é impossível, né? É impossível. É impossível. É um condomínio, né? E assim, falando um pouco mais, né? Como podemos fazer as regras do condomínio de uma forma que todo mundo entenda e siga? Porque existe uma questão também da linguagem que é utilizada. Igual você falou muito bem aí, que às vezes pega um pedacinho e joga lá. Eu até tenho outra percepção também, porque assim... tá certo que as pessoas já acostumaram que você faz isso e é uma linguagem que se adequou. Mas não é todo condomínio que funciona. Que você coloca lá e tufa e a pessoa acende a luzinha, né? Não funciona assim. Então, como a gente usar a linguagem correta, né, Jaqueline? Você como administradora, como usar a linguagem correta para que essas regras sejam aplicadas sem que a gente reduza esse nível de relacionamento entre os condôminos? No meu caso, eu aprendi isso meio que com o tempo e com a experiência aqui com os condomínios, né? Eu aprendi que é o seguinte, a gente tem que ter só um caráter, né? Mas a gente tem que ter várias personalidades, né? Então, com o condomínio da Maria José, por exemplo, a gente tem uma forma de conversar com os moradores. A gente já meio que identificou o público lá, a forma que eles conseguem, a linguagem que eles precisam para conseguir entender, que a mensagem chegue a eles. Mas temos condomínio que é um condomínio muito carente, são pessoas muito carentes, condomínio faixa 1, então a gente tem vários perfis. Lá a gente precisa conversar da maneira assim, bem informal, bem simplória, para que aquela mensagem chegue para eles da forma que a gente precisa que chegue. Então, eu acredito que isso, nós, administradores e também os síndicos, a gente tem que estar sensíveis, nossos ouvidos têm que estar sensíveis para entender se eles não estão fazendo da forma correta por não querer mesmo, por rebeldia ou por não querer cumprir regras,
ou se a mensagem está chegando para eles da forma que precisa chegar. Então, cabe a nós mesmos, né, identificar isso e falar quantas vezes for possível, levar essa mensagem quantas vezes precisar para que a mensagem chegue, né? Sim. Né? É bem complicado, né? Porque aí surge aquela coisa assim, você tem preferência de morador. Síndico, ele procura fazer tudo igual, mas sempre surge isso. Você passa pano para um e para mim você só quer... Mas é porque, às vezes, aquele que você passou o pano, né? Entre aspas, que o morador acha que você passou, ele acata as normas e o outro não. Você dá uma multa e aí o outro fica vigiando, aquele que foi multado fica vigiando o vizinho para mostrar para a síndica que ele também errou, entendeu? Por exemplo, você estacionou no lugar errado, você foi lá, foi multado. Aí eu fico vigiando se alguém mais vai estacionar naquele lugar para me correr e falar para a síndica que ele foi. Eu acho até legal falar, tudo bem, mas falar assim, você tem preferência? Não, porque às vezes você falou com aquela pessoa 3, 4 vezes e ele continuou fazendo. O outro que fez, você falou uma vez e ele não fez mais. Então, não é assim, porque ele fez uma vez, você já pega e já vai dar uma multa para ele. É isso mesmo. Né? Uhum. Então, você tem que avaliar todos os casos. Mas, no mais, é até tranquilo de levar. Bom, então, eu gostaria aqui da gente poder encerrar. Vou fazer mais uma pergunta aqui também. A questão dos perfis, né, de moradores. Normalmente, também, a gente tem que identificar... a gente tem que fazer um papel tão intermediário que às vezes você tem que identificar entre o cara mais esquentadinho, o cara mais passivo e às vezes conversar, fazer com que eles se conversem e se entendam. Principalmente se tratando de condomínio, porque é uma decisão que vai afetar tanto o esquentadinho quanto, né, o cara que é calmo. Então, nesse sentido, é o nosso desafio. E o que nós podemos contribuir hoje a mais para que as pessoas possam entender que, além da necessidade pessoal de cada uma pessoa, independente da sua particularidade, independente do seu perfil psicológico, para que ele entenda, os nossos desafios é para que ele entenda que as decisões condominiais vão afetar os dois. Então, qual que é o desafio de vocês hoje, né? O que vocês acham que pode ser feito para que as pessoas entendam isso? Eu acho que o síndico ele tem que ter muito jogo de cintura. Porque quando você chama um esquentadinho para conversar com uma pessoa que já é mais mansa, você tem que ir mais manso ainda, para fazer com que o esquentadinho entenda que tem que ter o diálogo, né? Não, acho que você tem que mostrar ali mesmo a parceria do dia a dia. Falou, ele é seu vizinho, vamos chegar num acordo, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que é jogo de cintura mesmo e tentar conciliar a situação. Eu gosto muito de usar, eu costumo falar assim, que às vezes eu ouço mais o coração do que a razão, né? Tem dado certo, na minha gestão tem dado certo isso. Tem um momento que você realmente tem que perder totalmente ali, deixar o coração de lado e agir com a razão. Porque a pessoa vai provocando, que chega num ponto que não tem como. Mas eu acho que o melhor caminho é você ter o jogo de cintura e tentar conciliar a situação. Sempre também penso que sempre estar atualizado, né? As coisas mudam muito, né? Isso. As regras mudam com muita frequência. Cabe também a nós, administradores e síndicos, buscar esse conhecimento, né? Buscar para a gente conseguir, porque os conflitos vai ficando diferente. Eu costumo dizer que quando eu entrei há quase 5 anos atrás, era um nicho de pessoas, era um tipo de problema que a gente tinha, né? Hoje, depois da pandemia, principalmente... A pandemia causou um estrago nos condomínios. Sim, muito. A gente sentiu isso aqui. A gente, como administrador, a gente sentiu isso na pele aqui, sabe? Mudou muita coisa. O mercado também de síndico profissionais também está muito... Está crescendo bastante. Então, assim, cabe a nós, gente. Cabe a nós, administradores e síndicos, não deixar que... o que eu quero dizer é o seguinte, buscar sempre o melhor para o condomínio e não deixar a parte social
desse condomínio se perder, né? Então, o nosso desafio é isso. Bom, e para encerrar, gostaria que de agradecer vocês em primeira mão pelo aceite aqui, de participar com a gente aqui no programa do Condolike e convidar vocês para fazer as considerações finais e deixar uma dica para os moradores, porque esse programa é voltado para os moradores. Deixe uma dica para eles de como eles podem se relacionar melhor com seus vizinhos, seguindo as regras do condomínio. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de presente, falando para vocês. Para mim, eu fico envergonhada ainda. Nem parece que faz a gente assembleia já tá inibida, né? Várias vezes na semana, mas é diferente você estar ali com o público ali fazendo uma assembleia e estar aqui é diferente, totalmente diferente. Mas, de todo modo, eu quero agradecer. Estou saindo aqui melhor do que eu entrei, com certeza, né? E a dica que eu dou para os moradores aí é que sejam sensíveis aos seus vizinhos, né? Às vezes a gente precisa mesmo diminuir o nosso eu, né? O nosso eu para que a gente conviva num espaço melhor. Então, a minha dica de hoje é isso, é sensibilidade. Eu também quero agradecer, né, Divina, a participação aí. Achei que, assim, fiquei bem aterrorizada. Falei, não vou conseguir. Mas foi tranquilo, né? Porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia mesmo, a gente convive com isso. E, assim, acho também que é isso aí que a Jaqueline falou. Os vizinhos, eles precisam se conhecer. Se você tem um problema com o vizinho, não tem problema você bater na porta dele, não. Fala com ele, fala, vizinho, você está me incomodando nisso. Isso surge resultado. Às vezes, sem interferência do síndico, é até melhor o próprio vizinho resolver entre eles do que envolver o síndico. Então, acho que a melhor forma é o conhecimento. É aquela união mesmo que os moradores precisam ter entre si. Porque quando você não conhece quem está do seu lado, fica mais difícil. Você não sabe como que a pessoa é. Você não sabe a necessidade que a pessoa tem, né? Você não conhece ali as angústias. Hoje, que a gente comentou a respeito da pandemia, eu pude observar que, depois da pandemia, as pessoas... Eu pensei que o amor ia ficar uma coisa assim, as pessoas iam ficar mais fragilizadas, e não. As pessoas estão mais individuais. Cada um está olhando para o seu umbigo e esquece da necessidade do vizinho. Às vezes, meu vizinho tem uma doença e eu não sei, sabe? Às vezes, meu vizinho está passando por uma necessidade financeira que eu poderia ajudar e eu não sei, porque eu estou olhando só para mim. Então, acho que a melhor coisa é conhecer o vizinho. Isso. E quero agradecer mais uma vez a participação. Eu que agradeço também vocês. Complementando aqui, Maria José, eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo, eu aprendi lá no grupo de jovens, falava assim, ninguém ama aquilo que não conhece. Sim. Né? E parte para os dois lados. Autoconhecimento, que eu acho importante você se amar pelo fato de você se conhecer e você amar a outra pessoa pelo fato de conhecê-la. E isso faz muita diferença nas relações entre vizinhos. Precisa, igual você falou, foi fantástico. Precisa se conhecer melhor. Como é que você vai se relacionar com alguém que você não conhece? Não existe isso. Existe relacionamento, lacionamento, ou seja, né? É um laço. Um laço. E laço é para juntar, não é para dividir. Então, a gente precisa mesmo ter essa percepção de que o outro também é um ser humano, ele tem medos, anseios, necessidades, igual a gente também tem, e a gente precisa conhecer melhor para saber, não só ajudar, mas também se relacionar. Porque a gente tem que olhar o outro também além da utilidade. Sim. Eu não vou precisar do meu vizinho só porque ele sabe trocar a minha torneira, minha lâmpada, né? Não é isso, né? Isso. Então, a gente tem que ir lá e falar, olha, às vezes voltar àquela questão antiga, faz um bolo, né? Porque hoje tudo tá tão apertadinho, você pega um apartamento ali, ele é pequenininho. Aí você chega no supermercado, as embalagens estão cada vez menores, né? Então, quando você faz um bolo, você não dá conta de comer sozinho. Então, parte a metade, vai lá, entrega para aquele vizinho que você tem, às vezes, alguma necessidade de conhecer ele melhor e dali começa um relacionamento. Claro, respeitando a individualidade, né, e a pessoalidade de cada pessoa, mas sem invadir a privacidade de ninguém, porém,
né, sendo agradável, sendo né? agradável e está pronto. Olha, eu estou pronto, estou aqui, se quiser e conversar. às vezes o vizinho só quer uma palavra assim de conforto, que está precisando, né? Quantas e quantas desabafar. vezes a gente já viu aí, por exemplo, nossa, o filho do fulano de tal faz uma bagunça danada. Aí você chega lá na casa da pessoa, o menino tem autismo. Sim, E isso aí? tem acontecido Né? muito em condomínios. E aí, você vai ficar julgando? Né? Ele também tem que morar em algum lugar. Ele vai morar em um lugar isolado só porque o filho tem autista? De jeito nenhum. Nós estamos vivendo num mundo de inclusão, não é verdade? Não, então tá bom, gente. Ainda sobre o bolo, faz um bolo, leva na sua administradora. Dá um pedaço pra cima. Chama a síndica para tomar café, né? Mas lá no condomínio acontece, viu, gente? Não posso reclamar. Oh, que beleza. Tem muita gente que convida a síndica para tomar o cafezinho da bom, tarde. Gente, muito obrigado mais uma vez. E agora todo mundo olhando para a câmera lá e deixando aquele joinha assim, a gente vai falar Condolike. 1, 2, 3 e... Condolike!